Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 21. Kazuyama não se importava com a reação de Orochimaru. Se Orochimaru o queria como discípulo, a aceitação era um presente necessário. Caso contrário, Kazuyama simplesmente iria embora. Além disso, Orochimaru era agora um pilar fundamental de Konoha. Recusar publicamente não era uma opção para ele. Ei, tudo bem, eu te aceito como meu discípulo, disse Orochimaru com um sorriso sinistro. Quanto ao presente que você mencionou, venha comigo. Com isso, Orochimaru se virou e saltou, indo em direção à saída da academia. A boca de Kazuyama se curvou em um leve sorriso irônico. Seria tolice não aproveitar uma oportunidade como essa. Mesmo que a outra parte fosse Orochimaru, quando se tratava de esquemas desonestos, Kazuyama se considerava um especialista. Vocês dois, voltem para a aula. Acabou, ele instruiu bruscamente, não deixando espaço para discussão. Tenho uma fortuna para sacar. Com essas palavras de despedida, Kazuyama disparou, saltando do telhado para seguir Orochimaru. A residência de Orochimaru não ficava no centro da vila. Sua obsessão por ninjutsu e ciência o levou a buscar um ambiente mais tranquilo, então ele mudou sua casa e laboratório para os arredores. A casa, cercada por árvores, era pequena, mas irradiava uma aura inquietante. Várias cobras, claramente guardas de Orochimaru, rastejavam, cuspindo veneno perto da entrada. Bem-vindo, Kazuyama, disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Devo dizer que desde que me mudei para cá, pouquíssimas pessoas vieram. Ele entrou na casa, suas roupas claras iluminando levemente o interior escuro. Uau, Lord Orochimaru, disse Kazuyama casualmente, você realmente faz jus ao título de ninja mais frio de Konoha e mestre das cobras. Este lugar, eu não duraria um dia. Enquanto falava, Kazuyama anotou mentalmente os selos da técnica do deus voador do trovão que havia colocado ao longo do caminho como precaução. Com sua rota de fuga garantida, ele sentiu pouco medo. Haha, gênios são solitários, não são? Refletiu Orochimaru. Aqui está um presente para você. De hoje em diante, você será meu discípulo. De uma caixa próxima, Orochimaru casualmente retirou 2 pergaminhos. Um estava etiquetado como ninja e o outro como cobra. A visão dos pergaminhos fez os olhos de Kazuyama brilharem. O primeiro certamente era sobre ninjutsu, enquanto o segundo poderia estar relacionado à invocação ou algo similarmente intrigante. Ó céus, sensei, por favor, aceite meu respeito, disse Kazuyama com polidez exagerada, exibindo um sorriso rápido. Ele se curvou profundamente em um ângulo perfeito de 90 graus e, em seguida, rapidamente arrancou os pergaminhos das mãos de Orochimaru. O sorriso divertido de Orochimaru permaneceu intacto, inalterado pelas palhaçadas de Kazuyama. Kazuyama, o que você acha da Kekkei Genkai? Perguntou ele, observando a animação do aprendiz. Kazuyama deu de ombros e respondeu casualmente, não muito. São inúteis. Ele gesticulou para si mesmo. Mestre, olhe para mim. Eu também sou um usuário de Kekkei Genkai. Qual é o resultado? Além de coletar informações, o que mais posso fazer? Era verdade, o principal valor da técnica de fuga transparente residia na espionagem e em ataque surpresa. Além disso, oferecia pouca utilidade. Mas até isso é um presente, não é? Retrucou Orochimaru. Se não fosse pela técnica de fuga transparente, você não teria conseguido espionar o pergaminho dos selos com tanta ousadia. A expressão de Kazuyama endureceu ligeiramente. Lá vamos nós de novo. Não importa o que fosse dito, ele, Kazuyama Jack, jamais admitiria. Sensei, você está brincando. Eu realmente não fiz isso. Orochimaru deu um leve sorriso, deixando o assunto de lado. Não precisava pressionar Kazuyama para saber a verdade. Seu interesse por Kazuyama começou a pedido de Hiruzen Sarutobi e Sakuma Taki. Inicialmente, Orochimaru pretendia apenas observar o jovem ninja, mas o potencial demonstrado por Kazuyama era inegável, o suficiente para fazer Orochimaru mudar de ideia sobre aceitá-lo como aprendiz. Afinal, observar de perto, essa era a melhor abordagem. Chega por hoje. Lembre-se do local e volte amanhã cedo, disse Orochimaru calmamente. Como você é meu discípulo, é importante cooperar com meus experimentos. O sorriso de Kazuyama congelou momentaneamente. As palavras de Orochimaru sugeriam que ele pretendia usá-lo como cobaia em um experimento. Sua mente imediatamente se voltou para Anko Mitarashi, discípula anterior de Orochimaru. Ela não havia sido usada como cobaia para o selo amaldiçoado? Não que ele se importasse particularmente com o selo amaldiçoado. Era apenas um derivado defeituoso do Senjutsu. Ele estava confiante de que conseguiria superá-lo se necessário. Afinal, seu sistema poderia lhe conceder novos atributos sempre que necessário. Quando ele recebeu o pergaminho antes, algo estranho aconteceu. Ele inexplicavelmente aprendeu um novo ninjutsu. Não era uma que ele gostasse muito. Técnica de substituição corporal. Forma de lama. Embora inegavelmente prática, a técnica não era atraente. Transformar-se em uma poça de lama não era exatamente digno. Por outro lado, alguém como Orochimaru talvez apreciasse. Sim, sensei. Com certeza estarei aqui amanhã, disse Kazuyama com um sorriso experiente. Ele se curvou educadamente e imediatamente ativou a técnica do deus voador do trovão para partir sem demora. A risada de Orochimaru ecoou suavemente atrás dele. Você é muito cauteloso. Parece que você deixou um jutsu na vila. Parando por um momento, Orochimaru murmurou para si mesmo. Técnica do deus voador do trovão. Por alguma razão, um lampejo de desdém cruzou o rosto de Orochimaru enquanto ele repetia o nome. Depois de deixar Orochimaru, Kazuyama não voltou para casa. Em vez disso, ativou a técnica do deus voador do trovão e se teletransportou direto para um amigo. Kazuyama, por que você está aqui? E espera aí, quando foi que você aplicou um jutsu em mim? Quem falava era ninguém menos que Minato Namikaze, que naquele momento praticava ninjutsu diligentemente em um campo de treinamento aberto. Bem, era treinamento no nome, mas havia um ar de tranquilidade.
Perto estava o sensei de Minato, Jiraiya, com seus inconfundíveis cabelos brancos refletindo a luz do sol. E aí, Kazuyama, por que você está aqui? Gritou Jiraiya. Não me diga que você trouxe material novo. Para Jiraiya, Kazuyama Jack era praticamente uma biblioteca ambulante de inspiração, e ele invejava o aparentemente infinito poço de conteúdo que Kazuyama possuía. Calma, calma, Minato. Esqueça as técnicas por enquanto, disse Kazuyama com desdém. Tenho uma boa notícia para compartilhar. Me tornei um discípulo. O verdadeiro motivo da visita de Kazuyama era compartilhar a notícia com Minato Namikaze. Afinal, Minato falava constantemente sobre seu sensei. Uma frase sim, outra não, parecia começar com "meu sensei disse" ou "meu sensei me ensinou". Isso estava deixando Kazuyama louco. Agora, as coisas eram diferentes. Kazuyama tinha seu próprio sensei e estava ansioso para mostrar a Minato que não era menos impressionante. Ah? Kazuyama, você encontrou um sensei? Perguntou Jiraiya com uma risada calorosa. Quem é a pobre alma que ficou presa com você? Jiraiya conhecia bem as travessuras de Kazuyama. Era um garoto que se destacava em intrigas e travessuras, mas encarava o treinamento como se fosse uma sentença de morte. Kazuyama sorriu maliciosamente e disse, Senhor Jiraiya, meu sensei é como você, um dos lendários Sannin, Senhor Orochimaru. Essa proclamação deixou Jiraiya e Minato momentaneamente atordoados. Nenhum dos dois esperava que Kazuyama escolhesse Orochimaru como seu sensei. Recuperando-se da surpresa, Kazuyama voltou seu olhar para Minato com um sorriso irônico. Minato, você se lembra da nossa aposta? O que você faria se eu encontrasse um sensei? Ele acrescentou com um tom de provocação, sua expressão praticamente transbordando de zombaria. Minato, diante do sorriso maroto de Kazuyama, sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Capítulo 22. O quê? Minato, quanto você apostou com Kazuyama? Jiraiya, um dos Sannin, animou-se com a menção de uma aposta. Ele tinha um fascínio incomum por apostas, principalmente porque seu amor secreto, Tsunade, era uma jogadora notória. Sensei, eu. O rosto de Minato ficou vermelho instantaneamente. Era evidente que os termos da aposta eram altamente inapropriados. Hahaha. Minato, lembra do que você me disse naquela época? Se eu algum dia tivesse um sensei, você iria confessar seu amor para Fugaku Uchiha. Kazuyama riu, dando um tapinha carinhoso no ombro de Minato. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque. Ele não esperava que o valor da aposta fosse tão exorbitante, e tão condizente com a ousadia imprudente de adolescentes. Mas Fugaku Uchiha? O jovem Uchiha mais forte da geração e provavelmente o futuro chefe do clã? O que Kazuyama estava pensando ao pressionar Minato a se confessar para ele? Você não entende, Lord Jiraiya, explicou Kazuyama com um sorriso de orelha a orelha. Fugaku Uchiha é o jovem Uchiha mais forte que existe. Ele é definitivamente digno de Minato. Enquanto isso, Minato exibia um sorriso forçado. Era verdade que Fugaku era uma figura impressionante, mas também era um homem. Se Minato realmente fizesse isso, Fugaku provavelmente ativaria seu Sharingan e o caçaria. Kazuyama, podemos renegociar essa aposta? Você sabe que Fugaku e eu nos damos bem, implorou Minato, com a voz carregada de desespero. Se eu confessar meu amor por ele, ele me mata. O rosto de Minato se obscureceu ao imaginar Fugaku o perseguindo com precisão mortal. Apesar de suas reservas, Minato sempre foi um homem de palavra, e a aposta era aposta. Kazuyama, não podemos mudar isso? Vou te dar um ninjutsu secreto, ele ofereceu, claramente se agarrando a qualquer coisa. Jiraiya, vendo seu aluno em uma posição tão incômoda, não resistiu e interveio. Ei, Kazuyama, vamos ser razoáveis. Pegue o ninjutsu e deixe o garoto livre, disse ele, franzindo a testa levemente. Mas Kazuyama não se mexia. A lembrança de Minato contando tudo para Kushina, e da semana subsequente de surras implacáveis, ainda estava fresca na memória. Fora uma semana inteira de hematomas, e Kazuyama estava tão machucado que nem conseguia sair de casa. Não, esse era seu momento de vingança. Um homem de verdade cumpre a sua palavra, declarou Minato resolutamente, claramente resignado ao seu destino. Sem hesitar, ele começou a correr em direção à vila. Kazuyama caiu na gargalhada e o seguiu, deixando Jiraiya parado ali sem palavras. Por alguma razão, Jiraiya não conseguia se livrar da sensação de que desde que os dois se conheceram, Minato havia sido lentamente, mas seguramente enganado. Naquela época, a situação do clã Uchiha em Konogakakure não era tão grave quanto se tornaria. Sua residência ainda era centralizada na vila. No entanto, devido ao grande número de membros, o complexo Uchiha ficava um pouco mais afastado do que a área do clã Jack, que abrigava apenas 2 membros. Logo, Minato e Kazuyama chegaram à residência Uchiha, com os olhos vasculhando à procura de Fugaku. Após uma busca demorada, finalmente o encontraram. Infelizmente para Fugaku, ele estava cercado por um grupo de jovens Uchiha, todos conversando animadamente e competindo por sua atenção. Kazuyama achou a situação absolutamente hilária, enquanto Minato, paralisado ao lado dele, parecia completamente desamparado. Vai, Minato! Mostra a tua coragem, disse Kazuyama com uma risada travessa antes de empurrar Minato para frente. Ao mesmo tempo, ativou a técnica de fuga transparente e desapareceu de vista. Vou ficar de olho, hahaha. Vai! A voz de Kazuyama ecoou nos ouvidos de Minato, apesar de sua invisibilidade. Minato respirou fundo, forçando-se a reunir toda a coragem possível. Então, deu um passo determinado à frente. Por um breve momento, até Kazuyama ficou impressionado. Era realmente como assistir a um bravo guerreiro indo para a batalha, para nunca mais voltar. Fugaku, alguns anos mais velho que Minato e Kazuyama, progredira rapidamente desde a formatura. Agora líder de esquadrão da unidade de guarda Uchiha, ele conquistara considerável respeito dentro de seu clã. Enquanto isso, Minato, uma estrela em ascensão entre a geração mais jovem, havia estabelecido uma reputação de talento excepcional. Os dois se envolveram em inúmeras lutas particulares e, com o tempo, a rivalidade se transformou em uma sólida amizade. Quanto à aposta,
foi inteiramente obra do Kazuyama. Mesmo agora, Kazuyama não conseguia conter sua imaginação fértil. Ele imaginava um futuro distante em que o filho de Minato e o filho de Fugaku se apaixonariam, apenas para que seus destinos trágicos os levassem a se matarem. A ideia de seus pais compartilhando um vínculo constrangedor e malfadado como resultado disso foi suficiente para fazer Kazuyama ter um ataque de riso mental. Imaginando-se um dia apresentando seu futuro eu para Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Kazuyama Jack. Eu fui testemunha da história de amor dos seus pais. O absurdo disso fez Kazuyama querer cair na gargalhada. Segure firme. Você precisa segurar firme. Kazuyama, você é completamente perverso, sabia? Minato é um cara legal, e Fugaku também não é ruim. E ainda assim você mandou o Minato confessar o que sente. Você está mesmo aqui causando caos para os dois. Tenho que admitir, você é uma pessoa terrível. Mas sinceramente, eu adoro. Agora anda logo e me traz os insetos para comer. Preciso comer alguma coisa enquanto assisto ao programa. Kazuyama riu e rapidamente tirou um frasco do bolso, retirando vários insetos e pressionando-os contra o peito. À medida que seu chakra aumentava, os insetos eram selados e absorvidos. Era assim que ele alimentava Shei. Usando as brechas do Finjutsu, ele jogou os insetos lá dentro. A cena voltou para Minato. A essa altura, Minato estava quase na frente de Fugaku. Fugaku, notando seu bom amigo, cumprimentou-o calorosamente. E aí, Minato? Faz tempo que não nos vemos. Por que você está no acampamento Uchiha? Precisa de alguma coisa de mim? Os jovens ao redor de Fugaku olhavam para Minato com um toque de seriedade. Como contemporâneos, todos conheciam a fama do gênio Minato. Isso. Minato hesitou, indeciso sobre como começar. A ideia de Kazuyama espreitando por perto, apreciando o espetáculo invisivelmente, o deixou frustrado e exasperado. Por que ele fez aquela aposta idiota com aquele idiota? Ei. Isso tudo é por causa do meu pensamento superficial. Não consigo nem culpar mais ninguém. O que houve, Minato? Por que você está gaguejando? Diga logo o que pensa. Se eu puder ajudar, com certeza farei. Fugaku presumiu que Minato precisava de ajuda com alguma coisa e ficou bastante satisfeito. Para ele, ser solicitado era um sinal de confiança e reconhecimento, algo que os Uchiha valorizavam profundamente como prova de sua força. Minato sentiu que sua voz ia falhar. Rangendo os dentes, ele finalmente gritou. Fugaku, eu gosto de você. Mal tinha acabado de dizer isso quando, de repente, sentiu um empurrão por trás. Perdendo o equilíbrio, cambaleou para a frente. No instante seguinte, Minato, com seu cabelo amarelo, se viu nos braços de Fugaku. Fugaku, o que está acontecendo? Minato, Kazuyama, vou te matar. Capítulo 23. Com essas palavras, Fugaku foi abraçado por Minato após sua sincera declaração de amor. Seguiu-se um breve silêncio, quebrado apenas pelos sons abafados de pessoas tentando conter o riso. A mente de Minato ficou completamente em branco. Ele perdeu a capacidade de pensar, seu comportamento despreocupado habitual destruído pelo choque. Fugaku não era diferente, completamente atordoado pela situação inesperada. Mesmo assim, ele continuou segurando Minato, como se seu corpo se recusasse a soltá-lo. Finalmente o silêncio foi quebrado por um jovem Uchiha. Seus olhos se arregalaram tanto que pareciam prestes a saltar das órbitas. Puta merda, Fugaku, me solta. Minato saiu do seu estupor, libertando-se rapidamente do abraço de Fugaku. Fugaku, por outro lado, permaneceu paralisado. O súbito desaparecimento de Minato de seus braços o deixou completamente atordoado, incapaz de processar o que acabará de acontecer. Minato Namikaze confessou ao irmão Fugaku? Os murmúrios dos jovens Uchiha se intensificaram à medida que começavam a juntar as peças. Os olhares que lançavam a Minato e Fugaku eram cheios de complexidade. Um era o gênio dourado da vila, o outro, um prodígio Uchiha. A ideia de ambos estarem envolvidos parecia irreal, até mesmo impossível. Minato rapidamente acenou com as mãos em direção a Fugaku, com pânico evidente em sua voz. Não, Fugaku, deixe-me explicar. Fugaku finalmente saiu do seu transe. Ao ver os gestos frenéticos de Minato, um arrepio percorreu sua espinha. Sem pensar, ele deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não se aproxime. Minato, é impossível entre nós. Eu gosto de mulheres, não de homens. O medo tomou conta de Fugaku enquanto ele encarava Minato. O cabelo loiro que ele normalmente considerava inofensivo agora parecia a foice da morte, e as mãos estendidas de Minato eram os tentáculos ávidos do próprio inferno. Fugaku, eu não. Deixe-me explicar. Minato hesitou, incapaz de dizer qualquer coisa. A situação toda era constrangedora demais. Fugaku, ainda recuando, olhou para ele com uma mistura de descrença e apreensão. Minato, nunca pensei que você tivesse tais pensamentos sobre mim. Você tem noção de como esses pensamentos são perigosos? E quanto a Kushina? Como você pôde fazer isso com ela? A menção do nome de Kushina detonou como uma bomba atômica na mente de Minato. Ele estava tão envolvido naquela aposta ridícula que não havia considerado as consequências. Se Kushina descobrisse, não havia dúvida de que o mataria, ou pior. Seus pensamentos giravam em espiral ao se lembrar da última vez que cruzara a linha de Kushina. A lembrança de ter sido pego entrando sorrateiramente no banheiro feminino passou vividamente por sua mente. Fugaku, me escute. Não, eu não vou ouvir, Minato. Não pensei que você fosse assim. Fiz uma aposta com Kazuyama. Não gosto muito de você. Fugaku tremeu novamente. Uma aposta? Ele estava sendo usado como parte de uma aposta? Maldito Minato Namikaze. Quem ele achou que ele era? Enganou-o para lhe dar o primeiro abraço e confessar seu amor. Tudo por causa de uma aposta idiota? Num instante a raiva surgiu no coração de Fugaku como uma tempestade. Eu te tratei como um amigo, e você me tratou como uma aposta? O tom de Fugaku ficou mais áspero, sua expressão gélida. Minato, não diga mais nada. Saque sua espada.
Hoje, vou te ensinar as consequências de usar o Uchiha como aposta. Não se preocupe, depois que eu acabar com você, eu cuido daquele desgraçado do Kazuyama. Ele vai te fazer companhia em breve. Num piscar de olhos, o brilho carmesim do Sharingan de 3 tomoes de Fugaku emergiu. Sua aura, antes calma, tornou-se afiada como uma lâmina desembainhada, irradiando intenção letal. Não, Fugaku, eu não quis dizer isso. Ei, vamos lá. Não leve isso a sério. Fugaku ignorou os apelos desesperados de Minato. Sacando a longa espada das costas, ele atacou sem hesitar. Prepare-se para morrer, Minato. Vou te mostrar o preço de mexer com os Uchiha. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Com um rugido, uma enorme bola de fogo irrompeu. O calor intenso avançou em direção a Minato como uma onda imparável. Fugaku, eu realmente não quis dizer isso. Minato gritou em pânico, escapando por pouco do ataque com uma rápida técnica de cintilação corporal. Mas Fugaku, movido pela raiva, não tinha intenção de deixá-lo escapar tão facilmente. Se a bola de fogo não conseguisse acabar com ele, então sua espada conseguiria. No meio da vila, sob o olhar atento dos espectadores, Minato disparou em disparada. Atrás dele, Fugaku perseguia, espada reluzente na mão. Os dois correram pelas ruas, brincando de pega-pega mortal improvisado. Kazuyama ria tanto que quase caiu. Ao lado de Shei, ele não conseguia se conter. Jin, sentindo que o anfitrião causou o incidente de Minato confessando seu amor por Fugaku, recompensa especial, mais 5 ninjutsu. Jin, sentindo que o anfitrião causou o incidente de Minato e Fugaku perseguindo um ao outro, recompensa especial, mais 5 genjutsu. Hahaha. As recompensas foram creditadas e Kazuyama não conseguiu conter o riso. Assim, ainda tem algo que eu não fiz. Observando os dois partirem, Kazuyama de repente se lembrou de seu atual estado de vulnerabilidade. Sem hesitar, ativou a técnica do deus voador do trovão e se teletransportou para o centro da vila. Ainda usando a técnica de fuga transparente, permaneceu indetectável. Movendo-se rapidamente, ele vasculhou as ruas em busca de seu alvo. Em instantes, avistou perto do salão da missão, uma figura com cabelos ruivos inconfundíveis. Era Kushina, a futura Jinchuriki da Kyuubi, esposa de Minato e conhecida como a Habanero em Brasa de Konoha. Ah, é você, irmã Kushina. Kazuyama, como vai? O quê? Você veio aqui para pegar uma missão também? Devido ao seu relacionamento com Minato, Kushina sempre foi amigável com Kazuyama. Não, não estou aqui para cumprir uma missão. Vim te ver. Kushina piscou surpresa. Me viu? Pra quê? A expressão de Kazuyama tornou-se subitamente solene. Seus olhos brilharam vermelhos de falso desespero enquanto ele soltava um grito dramático. Irmã Kushina, eu realmente não quis dizer isso. Só fiz uma aposta com o Minato. Se eu encontrasse um sensei, ele prometeu fazer algo por mim. Então, eu disse a ele, de brincadeira, para confessar seu amor por Fugaku, mas ele levou a sério. Era obviamente uma brincadeira, mas ele realmente abraçou Fugaku. Enquanto Kazuyama continuava, ele notou uma mudança nítida no comportamento de Kushina. Sua respiração, antes calma, ficou mais pesada, e seus cabelos ruivos começaram a se erguer ameaçadoramente. Sei que estava errado e vim aqui especialmente para me desculpar com você. Minato e a irmã Kushina são uma combinação perfeita, mas por causa das minhas bobagens, Minato e Fugaku agora estão correndo pela vila como idiotas. Desculpe, irmã mais velha. Eu estava errado. Eu realmente não esperava que Minato e Fugaku tivessem tais sentimentos. Com um gesto dramático, Kazuyama fez uma reverência em um ângulo de 90 graus, seu tom cheio de sinceridade. Claro, se ele não tivesse mantido a cabeça baixa e um sorriso irônico nos cantos dos lábios, poderia ter sido ainda mais convincente. Capítulo 24. Kushina Uzumaki, a habanero de sangue quente de Konoha. O clã Uzumaki, conhecido por suas imensas reservas de chakra e domínio do Finjutsu, produziu muitos indivíduos formidáveis, e Kushina não era exceção. Apesar de sua aparência jovem e fofa, seu temperamento explosivo era lendário. Para ser franco, ela tinha o coração de uma megera. As palavras casuais de Kazuyama foram suficientes para inflamar seu temperamento infame. Sem dizer uma única palavra, ela se transformou em um raio vermelho, avançando direto em direção ao acampamento Uchiha. Ao vê-la ir embora furiosa, Kazuyama caiu na gargalhada. Kazuyama, você realmente é bom em maquinações. Acho que aquele pirralho do Minato vai levar uma boa surra dessa vez, ele murmurou, bufando de satisfação. Deixe-o aprender uma lição por ter me traído da última vez. Certo, vamos para casa. Temos que nos apresentar a Orochimaru amanhã. A vida não é fácil. Com certeza suas palavras garantiram que Minato não escapasse ileso. Quando Kushina finalmente o encontrou, Minato ainda estava correndo para salvar a vida, sendo perseguido implacavelmente por Fugaku. No momento em que Kushina o avistou, Minato percebeu que algo estava muito errado. Sua aura estava ardendo de raiva, e sua expressão praticamente gritava que ele estava em apuros. Minato Namikaze, não fuja. Se você é homem, pare. Fugaku gritou furiosamente enquanto continuava a persegui-lo. Para Kushina, no entanto, as palavras de Fugaku tinham um significado completamente diferente. Em sua mente soavam mais como: Minato Namikaze, não fuja. Você é um canalha que brincou com as minhas emoções. A intenção real era completamente diferente, mas sua interpretação não estava muito distante do que ela sentiu. Minato, ainda correndo pela vila, estava completamente incrédulo. Que diabos? Isso é o completo oposto do que ele quis dizer. Foi totalmente distorcido. Kushina, deixa eu explicar. Minato gritou desesperadamente, sabendo no fundo que provavelmente seria inútil. Mas ele não tinha escolha, não podia simplesmente desistir e aceitar seu destino. E você realmente precisa explicar? Kushina retrucou, seu tom cheio de sarcasmo e fúria. Minato Namikaze, nunca pensei que você fosse do tipo que gosta de homens e mulheres. Jogar com duas pessoas ao mesmo tempo, você acha que isso é aceitável? Minato, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é tudo isso?
Fugaku, espera aí, será que esse cara gosta mesmo de mim? Não, 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 de jeito nenhum. Minato, seu desgraçado. Tô te dizendo, é impossível. De jeito nenhum. É melhor você morrer. Sinto como se tivesse sido contaminado por você. O Sharingan carmesim de Fugaku girava incontrolavelmente e sua fúria era palpável. Na frente de Minato, Kushina estava com seus cabelos ruivos esvoaçando descontroladamente, as veias saltando em seus punhos, um sinal claro de sua raiva fervente. E Fugaku, você realmente ousa roubar o homem que eu gosto? Você não é melhor. Ela disparou com a voz áspera e cheia de indignação. Mas não vou guardar rancor de você hoje. Vou lidar com esse desgraçado primeiro e lhe dar uma boa lição. Minato sentiu como se seu mundo inteiro estivesse desmoronando. Que tipo de maldade cometi para merecer isso? Que diabos? Por que eu disse que gostava dele? Gritou ele com a voz trêmula de frustração. Não me calunie. Eu gosto de mulheres. Eu não gosto de homens. Fugaku, rotulado como alguém que gostava de homens, ficou completamente perturbado. A descrença se transformou em raiva, e seu olhar fixou-se em Minato como adagas. É tudo culpa sua. Droga, Minato. Seu olhar cruel endureceu enquanto seus movimentos de mão ficaram mais rápidos, alimentados por sua fúria crescente. Eu te disse, Minato. Preciso te punir, prepare-se para morrer. Naquele dia, Minato realmente entendeu o que significava amar alguém até o ponto do ódio. Os punhos de Kushina e a lâmina de Fugaku, ambos pairavam ameaçadoramente. À medida que o caos se instalava, o mundo de Minato ficava cinza. Kazuyama, espere só um pouco. Não vou esquecer esse rancor. Ai, calma pessoal. No dia seguinte, Kazuyama bateu na porta de Orochimaru bem cedo pela manhã. É preciso dizer, pesquisadores científicos acordam surpreendentemente cedo. Às 5 horas da tarde, Orochimaru já estava acordado. Aqui está Kazuyama, ele cumprimentou. Vamos, vou lhe mostrar meu laboratório. O laboratório de Orochimaru, como se viu, ficava no subsolo, abaixo de sua casa. A iluminação fraca revelava uma série de instrumentos em operação, com livros de biologia enfeitando as prateleiras. Nossa, sensei, você realmente curte biologia, disse Kazuyama, olhando ao redor da estrutura sinistra do laboratório. Dissecção, decomposição. Nossa, isso é assustador. Ele riu baixinho, sem se abalar com o ambiente assustador ou com a reação de Orochimaru. Orochimaru permaneceu imperturbável, sorrindo levemente. A pesquisa científica não pode prosseguir sem esses métodos, e Kazuyama, você parece ter uma forte tolerância a eles. Nada mal, é o melhor. Agora, deixe-me extrair um pouco do seu sangue primeiro. Vale a pena estudar cada Kekkei Genkai. Quando Orochimaru revelou a agulha super grossa em sua mão, Kazuyama sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Droga, velhote, essa coisa é grossa como palha. É isso que você chama de sanguezinho? É o suficiente para me sugar até secar. Apesar de seus protestos internos, Kazuyama ofereceu o braço a contragosto. Afinal, Orochimaru era seu sensei agora, e ele tinha que cooperar. Ei, Shei, essa extração de sangue não vai te expor, vai? Claro que não. Não é meu sangue. O que isso tem a ver comigo? Kazuyama, eu vou te foder. A extração de sangue foi finalmente concluída, deixando Orochimaru bastante satisfeito. Para alguém como ele, obter sangue de indivíduos com Kekkei Genkai, como os dos clãs Uchiha ou Iga, era notoriamente difícil. A cooperação de Kazuyama foi uma rara bênção que apoiaria a próxima etapa de sua pesquisa. Kazuyama, você leu os pergaminhos que lhe dei? Kazuyama sentiu. Um pergaminho continha a compreensão e as inovações de Orochimaru no ninjutsu de liberação de vento. O outro detalhava a técnica das mãos de serpente das sombras ocultas, um dos jutsus característicos de Orochimaru. No entanto, Kazuyama ficou intrigado com a inclusão do ninjutsu de liberação de vento, considerando seus supostos atributos de chakra, fogo e terra. Orochimaru, como se estivesse lendo seus pensamentos, entregou-lhe uma tira de teste de chakra. Você sempre achou que os atributos dos seus chakras eram fogo e terra? Ele perguntou. Acho que não. Qualquer um capaz de aprender a técnica do deus voador do trovão deve ter uma base na liberação de vento. A confiança de Orochimaru era inabalável, digna de um Sannin e um cientista de intelecto inigualável. Ainda em dúvida, Kazuyama pegou a tira de teste de chakra e injetou seu chakra. Para seu espanto, a tira reagiu instantaneamente, queimou, desmoronou, ficou encharcada de água e rachou. Por um momento, Kazuyama ficou perplexo. Droga! 4 atributos de chakra. Exatamente como eu pensava, disse Orochimaru com um tom quase triunfante. Vento, fogo, terra e água. Nada mal mesmo. Você, com 4 atributos e sua Kekkei Genkai, é realmente um gênio. Kazuyama dificilmente poderia argumentar. O próprio Orochimaru possuía 5 atributos de chakra, mas a Kekkei Genkai única de Kazuyama preenchia a lacuna do elemento relâmpago que faltava. Afinal, embora os atributos individuais de chakra fossem impressionantes, nada superava a versatilidade e o poder de uma Kekkei Genkai. Capítulo 25. E quanto à liberação Yin Yang? Orochimaru ficou ligeiramente surpreso com a pergunta de Kazuyama. Ele não esperava que um garoto de 14 anos fizesse tal pergunta. Interessante. Muito interessante. Embora seja um pouco cedo para você entender isso na sua idade, já que perguntou, vou lhe explicar. A voz de Orochimaru carregava um raro tom de aprovação. O conceito de liberação Yin e liberação Yang. O poder do Yin, derivado da energia espiritual, é a capacidade de criar do nada. O Yang, derivado da energia física, dá forma àquilo que existe. Veja os Uchiha, por exemplo. O Sharingan deles é uma representação perfeita da liberação Yin, enquanto o poder correspondente do Senju, a liberação de madeira do primeiro Hokage, representa a liberação Yang. Orochimaru gesticulou sutilmente enquanto explicava. Um se concentra no espírito, o outro na forma. Kazuyama sentiu, pensativo.
Sua compreensão da liberação yin-yang era básica, limitada ao que ele se lembrava do mangá de sua vida passada. A análise de Orochimaru, no entanto, era muito mais precisa. Agora vou começar meus experimentos, continuou Orochimaru. Se estiver livre, vá lá fora e pratique seu ninjutsu. Ele acrescentou. Trabalhe nas técnicas de liberação de vento que lhe dei e no ninjutsu que criei. Depois que você acalmar sua mente, considerarei deixá-lo me ajudar no laboratório. Para Orochimaru, Kazuyama ainda não tinha a disciplina necessária para o trabalho de laboratório. Ele era muito impetuoso e precisava de mais treinamento. Kazuyama ficou satisfeito com isso. Sem hesitar, saiu do laboratório e começou a praticar ninjutsu ao ar livre. O tempo voou. No espaço de um mês, Kazuyama dominou completamente diversas técnicas, incluindo as mãos de serpente das sombras ocultas e o ninjutsu avançado de liberação de vento. Orochimaru, impressionado com seu progresso, concedeu-lhe umas raras férias. O próprio Orochimaru deixaria a vila em uma missão designada pelo terceiro Hokage, e Kazuyama ainda precisava cuidar do irmão mais novo. Apesar de querer levar Kazuyama junto, Orochimaru optou por não insistir. O edifício Hokage. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, olhava fixamente para o pergaminho à sua frente, com uma expressão grave enquanto lia cada palavra com atenção. Era informação da linha de frente, obtida à custa da vida de incontáveis espiões. A informação era contundente. As aldeias de Vagakuri, o país da terra, Sunagakuri, terra do vento, e Komogakuri, terra do relâmpago, estavam fazendo movimentos suspeitos. O pessoal havia sido realocado, e todos os sinais apontavam para uma conclusão sombria. A guerra estava no horizonte mais uma vez. Hiruzen fumou cachimbo após cachimbo, enquanto o ambiente se tornava enevoado pela fumaça. Mesmo assim, ele parecia alheio a tudo, perdido em pensamentos. A Segunda Grande Guerra Ninja terminou há algum tempo, mas as aldeias já estavam se agitando novamente. A paz é realmente tão ilusória? Ele se perguntou amargamente. Guerra era uma palavra muito familiar para ele. Desde que assumirá o manto de Hokage, o mundo pouco conhecera além disso. Primeiro, veio a guerra com Komogakuri após a morte de seu mentor, o segundo Hokage. Depois, uma série de conflitos com Iwagakuri e Sunagakuri. Senhor Hokage, você queria me ver? A voz repentina o tirou de seus pensamentos. Uma figura imponente entrou na sala sem hesitar, Sakuma Taki, conhecido em toda a terra como Presa Branca de Konoha. Como líder da Anbu, Sakumo era a arma mais afiada de Konogakakuri, um homem cuja mera presença inspirava confiança. Sakumo disse Hiruzen com um tom pesado, Iva, Suna e como estão todos se movimentando. Prevejo que a guerra está prestes a começar de novo. Ele gesticulou em direção à informação sobre a mesa. Sakumo deu um passo à frente e pegou o pergaminho, examinando-o rapidamente. Ao terminar, sua atitude mudou. Como uma lâmina sendo desembainhada, sua aura tornou-se afiada e implacável. Eu sabia que essas vilas não ficariam quietas, disse Sakumo friamente. Senhor Hokage, estou pronto para ir para a linha de frente sempre que necessário. Medo não era algo que Sakumo conhecia. No campo de batalha, como a Presa Branca de Konoha, nenhum inimigo conseguia escapar do alcance de sua lâmina, que golpeava com a finalidade da própria morte. Preparem-se, instruiu Hiruzen. Mandem todos os Anbu de prontidão. Fortaleçam as transmissões de inteligência das linhas de frente. Precisamos monitorar os movimentos das 3 vilas o tempo todo, especialmente Vagakuri. A ambição de Noki é a mais perigosa de todas. Hiruzen fez uma pausa antes de perguntar. Sakumo, você acha que enviar alguém para Iwagakuri para coletar informações novamente daria resultados? Sakumo franziu a testa ligeiramente. As informações sobre a mesa tinham um custo enorme. Enviar agentes para o país da terra naquele momento seria como enviar cordeiros para o matadouro. Era uma ação desesperada que envolvia muitos riscos. No entanto, com a aproximação da guerra iminente, as informações se mostrariam inestimáveis. Sakumo ficou em silêncio por um tempo. Após uma longa pausa, falou lentamente. Podemos pular Iva. Assim que a guerra começar, Iva definitivamente será a força principal. As informações que Ishii Yamanaka e Kazuyama trouxeram de Kuma há algum tempo nos dão algumas pistas. Por outro lado, não há notícias precisas sobre Sunagakuri no momento, e as informações que temos são muito limitadas. Precisamos ficar em guarda contra eles. Ele relembrou suas experiências lutando contra Sunagakuri na última guerra. Tanto seus jutsus baseados em areia quanto suas técnicas de marionete eram extremamente desafiadores. Os jutsus de marionete, em particular, eram mortais, não tanto para combatentes de alto nível, mas para ninjas comuns. O poder letal das marionetes excedia em muito da maioria dos shinobi. Ele se lembrou de vários mestres de marionetes extraordinariamente habilidosos de Sunagakuri. Até ele havia enfrentado dificuldades contra eles inicialmente. Embora tenha conseguido matar alguns, as baixas do seu lado foram severas. Bem, Tio é realmente uma oponente difícil, ele murmurou. Ele suspirou. Se a guerra começar, receio que enfrentaremos ataques das outras 3 aldeias novamente. Hiruzen Sarutobi franziu a testa profundamente, sua preocupação evidente. Como líder das 5 grandes vilas ninjas, Konogakakuri sempre foi o alvo principal nas guerras. Não, eu mesmo liderarei uma equipe até a Terra do Vento. É apenas um reconhecimento, não deve haver problemas, disse Sakumo com calma e confiança. Essa confiança era algo que Hiruzen sempre associara a ele. Vamos esperar um pouco mais. Em alguns dias, será a formatura da Academia Ninja. Podemos discutir isso mais a fundo então. Hiruzen decidiu adiar a missão de reconhecimento. As informações ainda estavam frescas e havia tempo para agir. Mudando de assunto, Hiruzen sorriu e perguntou. Sakumo, você acha que seu filho vai se inscrever para a formatura antecipada? A expressão de Sakumo se suavizou e ele deu um pequeno sorriso. Talvez ele consiga. Como as aulas de ocultação de Kazuyama o frustraram repetidamente, Kakashi tem se sentido muito motivado. Seu ninjutsu, taijutsu e condicionamento físico melhoraram significativamente.
Até eu tenho que admitir que permitir que Kazuyama ensinasse na academia foi a decisão certa. Hiruzen riu baixinho. Estou ansioso. O currículo atual da Academia Ninja progredia rapidamente em parte graças aos novos cursos. O curso de furtividade de Kazuyama, em particular, havia sido um enorme sucesso, recebendo elogios tanto de instrutores quanto de alunos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Desde que Kazuyama se tornou discípulo de Orochimaru, ele absorveu vorazmente o conhecimento que lhe fora transmitido. Embora Orochimaru ainda não tivesse permitido participar de seus experimentos, Kazuyama tinha plena consciência de que esse dia não estava longe. A ruptura de Orochimaru com a ética convencional só ocorreria após a Terceira Grande Guerra Ninja, então não havia pressa. Por enquanto, Kazuyama passava as manhãs assistindo às aulas de Orochimaru e as tardes estudando na casa de seu mentor. Ele já havia lido todos os livros de Orochimaru. Com o passar do tempo, chegou a temporada anual de formaturas na Academia Ninja. Como professor assistente, Kazuyama foi convidado para participar da cerimônia. Na manhã do exame de formatura, entre os candidatos, havia uma mistura de alunos mais velhos e 2 adolescentes notavelmente mais novos. Os mais jovens haviam se inscrito para a formatura antecipada. Kakashi, com certeza vou me formar mais cedo dessa vez, disse Obito Uchiha presunçoso para o garoto ao seu lado. Kakashi não se deu ao trabalho de responder, com a atenção voltada para Kazuyama. Desde que entrará para a academia, Kakashi se destacara em todas as disciplinas, exceto no curso de furtividade, onde havia sido reprovado repetidamente. Esse fracasso o atormentava, preenchendo-o com um desejo ardente de se redimir. Kazuyama notou o olhar de Kakashi e lhe ofereceu um sorriso provocador. Kakashi congelou momentaneamente perturbado pelo gesto. Obito, ainda tagarelando, foi recebido com uma resposta direta de Kakashi. Os examinadores para graduação antecipada são pelo menos do nível Jin especial. Você teria sorte se durasse 3 minutos, então nem pense nisso. Volte para a academia e recomece. O rosto de Obito escureceu de raiva enquanto ele olhava para Kakashi, ansioso por uma briga. Os exames começaram logo em seguida, com os candidatos se apresentando um a um para demonstrar suas habilidades. Para a formatura deste ano, os alunos deveriam executar a técnica do clone, a técnica de substituição corporal e a técnica de transformação. Além disso, eles eram avaliados em seus Shuriken Jutsu. Somente aqueles que passassem em todas as sessões poderiam se formar. A dificuldade deste exame era notavelmente maior do que a geração de Naruto enfrentaria no futuro. Para alunos mais velhos que levavam os estudos a sério, a aprovação era algo possível. Os exames ocorreram rapidamente, com 3 locais de prova operando simultaneamente. Um por um, os candidatos concluíram suas avaliações. Kazuyama observava da lateral, evidentemente entediado. Entre os candidatos havia alguns rostos conhecidos como Rai Namiyashi, Gema Shiranui e Gai. Infelizmente, Gai foi reprovado na avaliação. Sua falta de talento para ninjutsu se mostrou um obstáculo significativo. Parecia que sua hora de brilhar chegaria com a próxima geração. De repente, uma figura se aproximou de Kazuyama. O quê? Lord Sakumo, por que está aqui? Ele perguntou, surpreso. O visitante era ninguém menos que Sakumo. O Lord Okage gostaria que você fosse o examinador dos 2 formandos. Kazuyama ficou um pouco surpreso. Parecia uma troca de comandante no meio da batalha. O examinador original era um Jin especial, e ele planejava apenas observar. Uma substituição de última hora era inesperada. Certo. Quais são os requisitos para a avaliação? Ele perguntou. O que você quiser, desde que não seja demais, respondeu Sakumo com um pequeno sorriso. Afinal, um dos candidatos era seu filho. Substituir o examinador original tinha sido ideia dele. Kazuyama entendeu instantaneamente o significado implícito por trás do sorriso de Sakumo. Sério? Ele quer que eu submeta o filho dele a uma prova estressante. Entendido, respondeu Kazuyama. Ele não podia recusar e, sinceramente, gostava de treinar Kakashi e Obito. Ambos estavam destinados a moldar o futuro do mundo ninja. Após o término das provas dos demais candidatos, os alunos e examinadores deixaram o local. Kakashi e Obito, prontos para sua vez, subiram à plataforma, chamando a atenção dos presentes. Sua aparição repentina surpreendeu a muitos. O sensei que supervisionava o evento explicou rapidamente. Para esta avaliação de formatura, 2 alunos se inscreveram para a formatura antecipada. O Lord Okage aprovou o pedido, e a avaliação será conduzida por um Jin. Se forem aprovados, se formarão diretamente. Kazuyama deu um passo à frente, indo rapidamente para o centro da plataforma. Diante dos 2 com expressões sérias, ele sorriu levemente. Eu conduzirei sua avaliação. Você tem alguma objeção? Tanto Kakashi quanto Obito balançaram a cabeça. Como você está se candidatando para a formatura antecipada, vou avaliá-lo separadamente. As regras são simples. Ou ataca com toda a sua força, ou defende com toda a sua força. Seu objetivo é durar 3 minutos contra mim. Kazuyama anunciou as regras com um sorriso calmo. No entanto, suas palavras deixaram todos um pouco perplexos. Embora ainda fosse adolescente, Kazuyama havia sido nomeado Jin pelo próprio terceiro Hokage. Suas habilidades eram excepcionais, aprimoradas pela Kekkei Genkai especial do clã Jack. Para 2 alunos que ainda não haviam se formado oficialmente, resistir 3 minutos contra ele parecia quase impossível. Kazuyama-sensei, posso mudar de oponente? Perguntou Obito hesitante, ciente da reputação assustadora de Kazuyama. Sua pergunta era mais uma aposta arriscada do que uma esperança genuína. Kazuyama balançou a cabeça com um leve sorriso. Não. O rosto de Obito se fechou, sua decepção era evidente, mas ele não recuou. Apesar da frustração, manteve-se firme, determinado a encarar o desafio que o aguardava. Atrás da multidão, Hiruzen Sarutobi e Sakumo assistiam a cena se desenrolar, entretidos. Ver Kazuyama intervir enquanto o examinador os fazia sorrir. Sakumo, eu não disse que esse garoto ia resolver a situação por conta própria?
comentou Hiruzen com uma risada calorosa. É uma pena que só Kakashi e Obito tenham se candidatado para a formatura antecipada. Se houvesse mais, teria sido ainda mais divertido. O olhar de Hiruzen se voltou para os estudantes reunidos. Konoha era uma comunidade vasta e diversa, lar de muitos clãs, Jack, Uchiha, Iga, Nara, Akimichi, Yamanaka, Aburami, Sarutobi e inúmeros outros. Juntos, esses clãs formavam uma vila unificada. Como Kage, Hiruzen esperava profundamente ver jovens talentos promissores emergirem de suas fileiras. Sua atenção voltou-se para o local do exame quando a voz de Kazuyama soou. Então, qual de vocês dois vai primeiro? Kakashi deu um passo à frente sem hesitar, com o rosto jovem impassível. Sensei Kazuyama, por favor, me ensine. A multidão murmurou em admiração. Kakashi, o filho do famoso Presa Branca, exalava um ar natural de confiança e determinação que chamava a atenção. Seu espírito de luta era evidente para todos. Muito bem, Kakashi, disse Kazuyama em tom de aprovação. Lembre-se, o primeiro elemento de uma batalha ninja é o seu ímpeto. Se você não tem a mentalidade para vencer, como pode esperar ter sucesso? Suas palavras ressoaram em muitos na plateia que assentiram em concordância. No entanto, entre os poucos que conheciam Kazuyama bem, as bocas se contraíram em silenciosa descrença. Hiruzen, Sakumo e Shei compartilharam um pensamento semelhante. Você, Kazuyama, o ninja que se baseia em esquiva e evasão acima de tudo, ensinando os outros a avançar? Isso é realmente apropriado? Capítulo 27. A batalha começou. Kakashi assumiu a liderança, lançando casualmente várias shurikens como uma finta. Os ângulos em que voavam eram complicados, indo em direções diferentes em direção a Kazuyama. Diante do ataque repentino de Kakashi, Kazuyama levantou levemente o pé direito antes de abaixá-lo. Chakra instantaneamente se transformou em energia eólica, formando uma barreira defensiva ao seu redor. Liberação de vento, vento protetor. A técnica surpreendeu a todos que assistiam. Uma mudança no uso da liberação de vento? Poderia ser aplicada assim? Parece que esse garoto aprendeu muito com Orochimaru, alguém murmurou. Esse tipo de transformação direta de chakra em explosões elementais é o estilo característico de Orochimaru. Apenas Hiruzen e Sakumo assentiram levemente. Essa técnica, embora simples em princípio, exigia uma manipulação precisa do chakra. Parece que esse garoto não se limita às naturezas de fogo e terra, observou Hiruzen com os olhos brilhando de interesse. Caso contrário, ele não seria capaz de usar a liberação de vento nesse nível. Como alguém que dominava todos os 5 elementos, Hiruzen Sarutobi conseguia enxergar o potencial de Kazuyama. Seu discípulo Orochimaru, outro usuário dos 5 elementos, parecia ter-lhe transmitido um conhecimento valioso. Enquanto isso, uma figura em um telhado próximo observava a cena com um leve sorriso. Kazuyama, sua capacidade de aprendizado é impressionante, murmurou o homem. Ninjutsu defensivo de liberação de vento autodidata. Era ninguém menos que Orochimaru, recém-chegado de uma missão. Normalmente, ele não se daria ao trabalho de comparecer às avaliações de formatura da Academia Ninja. Mas ouvir que um de seus discípulos estava na função de examinador desta vez despertou seu interesse e agora, parecia que a viagem valia a pena. A batalha continuou. Percebendo que seu ataque fingido havia falhado, Kakashi rapidamente ajustou sua estratégia, tecendo selos de mão com uma velocidade incrível. Liberação de fogo, grande técnica de bola de fogo. Uma torrente de chamas irrompeu da boca de Kakashi, rugindo em direção a Kazuyama. A liberação de vento é naturalmente suprimida pela liberação de fogo, então Kakashi fez uma excelente escolha aqui e observou Sakumo, concordando com a decisão do filho. Enquanto a bola de fogo flamejante avançava em sua direção, Kazuyama sabiamente parou de usar a liberação de vento. O vento apenas alimentaria as chamas, e ele não tinha intenção de se queimar. A liberação de fogo do Uchiha é bem útil, mas ainda não é o suficiente. Liberação de água, parede de formação de água. Kazuyama nem se moveu enquanto completava o ninjutsu antes que a bola de fogo o atingisse, apesar de sua velocidade de selo de mão nada impressionante. Uma onda azul o cercou instantaneamente, substituindo a técnica da grande bola de fogo. A colisão de fogo e água resultou em uma enorme extensão de vapor. Kakashi aproveitou a oportunidade, sacando sua espada curta de trás das costas. Ao mesmo tempo gritou, técnica do clone das sombras. Com o estrondo, Kakashi se dividiu em 4. Um raio azul irrompeu das mãos dos 4 Kakashis enquanto eles sacavam suas espadas curtas. O raio cobriu as lâminas com um clarão azul deslumbrante. O Kenjutsu do clã ataque? Nada mal, nunca vi antes. Ativando sua mente coletiva, Kazuyama observou os movimentos de Kakashi através do vapor. Desta vez, ele se moveu. Ser atingido por aquele raio seria extremamente desagradável, e ele não ia deixar isso acontecer. Usando sua visão sobre-humana, ele detectou uma falha entre os 4 Kakashis e desapareceu com a técnica de cintilação corporal. Kakashi percebeu o movimento e se virou bruscamente, erguendo a lâmina novamente. De Shurikenjutsu a Ninjutsu, e agora Kenjutsu. Estava claro que Kakashi estava se esforçando ao máximo desde o início. Agora, ele estava ainda mais implacável. Não posso deixar você continuar me atacando. Liberação de vento, grande avanço. Aproveitando uma vantagem momentânea, Kazuyama esquivou-se repentinamente, formando rapidamente selos de mão. Respirou fundo e exalou violentamente uma rajada poderosa. A técnica abrangia uma ampla gama de golpes. Um vento forte varreu o campo de treinamento, não dando tempo para Kakashi se esquivar.
Ele ergueu sua espada curta para bloquear, mas a ventania era apenas o começo. A verdadeira ameaça residia nas lâminas de vento lá dentro. Ao atravessarem, os 3 clones de Kakashi desapareceram em fumaça branca. Seu corpo principal não foi poupado, suas defesas vacilaram, e as lâminas de vento feriram. Os cortes das pás eólicas apresentavam tênues linhas vermelhas. Kakashi, Obito, parado do lado de fora da arena, gritou alarmado. Ao ouvir a voz de Obito, Kakashi soltou um grito agudo e se abaixou rapidamente para minimizar os danos causados pelo vento forte e pelas lâminas de vento. Sua batalha estava longe de terminar. Num instante, uma luz azul ofuscante surgiu em sua mão direita, uma explosão concentrada de chakra relâmpago. Ele ergueu a mão brilhante, avançando direto em direção a Kazuyama com determinação inabalável. Este é meu golpe final. Colocando todo o seu chakra no ataque, Kakashi abriu caminho através do vento tempestuoso. Kazuyama, mantendo sua liberação de vento, viu o ataque chegando e sentiu suas pupilas se contraírem. Droga! Ele está usando o cortador de raios? Embora não fosse uma versão aperfeiçoada, era uma aplicação potente do elemento relâmpago. Kazuyama sabia que era melhor não subestimá-lo. As técnicas de relâmpago eram famosas por seu poder destrutivo e penetração. Se isso me atingir, vai doer muito. Kazuyama interrompeu imediatamente seu jutsu, arremessando casualmente uma kunai pelo campo de treinamento. A lâmina cravou-se precisamente no lado oposto. Assim que Kakashi estava prestes a diminuir a distância, Kazuyama desapareceu com um som sibilante. Ele reapareceu atrás de Kakashi, com uma expressão calma e observadora. A técnica do deus voador do trovão o havia transportado sem esforço. Kakashi, agora sem alvo, não conseguia parar seu ímpeto. Sua mão direita permaneceu estendida enquanto ele avançava incontrolavelmente pelo campo de treinamento. Kazuyama balançou a cabeça levemente, observando com leve diversão. Como esperado, o cortador relâmpago é difícil de controlar sem um Sharingan. Uma vez ativado, parar ou manobrar é quase impossível. Bom, o chão tremeu quando o ataque de Kakashi o atingiu, deixando uma cratera fumegante. Sua técnica, embora poderosa, permaneceu incompleta, uma falha gritante. Kakashi se levantou com dificuldade, a frustração estampada no rosto. Ele nem sequer conseguirá arranhar Kazuyama. Apesar de todo o esforço, sentiu a dor do fracasso. Assim que o desespero se instalou, um lento aplauso ecoou pelo campo de treinamento. Nada mal, Kakashi, disse Kazuyama com um sorriso fraco. 3 minutos se passaram. Você passou na avaliação. Capítulo 28. Kakashi piscou momentaneamente atordoado pelo anúncio. Obito correu e deu um tapa nas costas dele, acordando-o. Kakashi, você conseguiu. Você passou. Então, com genuína curiosidade, Obito acrescentou. A propósito, quando você aprendeu a técnica da grande bola de fogo? Obito estava genuinamente feliz por Kakashi. Afinal, Kakashi era o rival que ele reconhecia e que ele pretendia superar. Ah, eu vi você usar uma vez, lembrei dos selos de mão e consegui depois de algumas tentativas. Não é difícil. A resposta de Kakashi, tão casual como sempre, desmentiu a excitação em seus olhos que ele não conseguia esconder completamente. Droga! Se você não consegue falar direito, não diga nada. Obito disparou, encarando-o. Vou cair morto antes mesmo de chegar a minha vez. Ainda furioso, Obito virou-se para a plataforma onde Kazuyama estava. Sensei, Obito Uchiha, por favor, me ensine. Com essa declaração, ele saltou para o campo de treinamento. Kazuyama assentiu e acenou casualmente. Vamos, Obito, me mostre o que você sabe fazer. Assentindo firmemente, Obito avançou direto para ele, como um bezerro avançando em disparada. Nada de shuriken, nada de ninjutsu, apenas um ataque direto de taijutsu em velocidade máxima. A plateia ficou atonita. Será que Obito era mesmo tão imprudente? Até Kazuyama franziu a testa ligeiramente, observando a abordagem nada ortodoxa. Esse cara não é da vila irresponsável, é? Agitando os punhos e balançando as pernas descontroladamente, Obito lembrou Kazuyama de alguém. Gai? Você tem treinado taijutsu especificamente? Perguntou Kazuyama, desviando os golpes com uma das mãos. Como um Uchiha, isso é definitivamente não convencional. Bloqueando socos e chutes de Obito com facilidade, Kazuyama finalmente agarrou sua perna direita e o jogou para longe. Mas Obito não entrou em pânico. Ele rolou no ar e pousou com firmeza, formando imediatamente selos de mão, os mesmos selos da técnica da grande bola de fogo. Um pequeno fio de chama saiu de sua boca. A bola de fogo esperada nunca se materializou. A arena ficou em silêncio. Kazuyama suspirou desamparadamente e passou a mão na cabeça. Obito, por que você não volta e pratica? Kazuyama não pôde deixar de suspirar interiormente. Não que ele quisesse impedir Obito de se formar, mas aquela apresentação era simplesmente constrangedora demais. Isso foi um erro, gaguejou Obito, com o rosto vermelho de vergonha. De novo. Liberação de fogo, grande técnica de bola de fogo. Com todos os olhares voltados para ele, o rosto de Obito ficou vermelho enquanto ele rapidamente formava os selos novamente. Desta vez, uma bola de fogo finalmente emergiu, mas comparado ao de Kakashi, este era, de bolso. Ei! Kazuyama soltou um suspiro cansado. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, outro examinador apareceu de repente atrás de Obito usando a técnica de cintilação corporal, colocando uma mão firme em sua cabeça. Obito Uchiha, sua avaliação foi reprovada. Trabalhe duro por mais um ano. As palavras atingiram Obito com força, e seu rosto ficou sombrio, com frustração estampada em seu rosto. O examinador rapidamente declarou a avaliação encerrada, sinalizando o fim do evento. Enquanto isso, Kazuyama sentiu uma presença familiar. Sem hesitar, ativou a técnica de cintilação corporal, desaparecendo do local. Quando ele reapareceu, ele estava ao lado de Orochimaru. Sensei, você voltou, Kazuyama cumprimentou.
Orochimaru lhe deu um sorriso fraco. Kazuyama, sua liberação de vento modificada não é ruim. Parece que você realmente entendeu o pergaminho que lhe dei. Amanhã, venha ao meu laboratório. É hora de você me ajudar com alguns experimentos. Os olhos de Kazuyama brilharam. Ah, é? Posso entrar no laboratório agora? Finalmente! Ele mal conseguia conter a empolgação. Imagino que tipo de tesouros o laboratório de Orochimaru guarda. Com certeza ficarei de olho. Noite, atrás do rochedo do Hokage. Kazuyama sentou-se em uma pedra, olhando para o céu. Kazuyama, você ainda tem o hábito de olhar a paisagem? De repente, uma voz surgiu atrás dele. Senhor Sakumo, é realmente uma boa ideia ser tão imprevisível? Kazuyama já havia sentido alguém se aproximando. Seus sentidos aguçados facilitavam essas coisas. Ao ouvir a voz, soube que era ninguém menos que Ataque Sakumo, o presa branca de Konoha. Haha, só um hábito que sobrou do campo de batalha, respondeu Sakumo. Kazuyama se virou ligeiramente, seu tom mudando para um de curiosidade. O que será que o Lorde Sakumo tem a ver comigo? Certamente, esta não é apenas uma visita casual. Como dizem, ninguém visita um templo sem um motivo, acrescentou ele, com claro ceticismo. Obrigado pelo que você fez hoje em relação ao Kakashi. Percebi que você se conteve. O tom de Sakumo era cheio de gratidão. Kakashi e eu somos muito parecidos, e ele está pronto para se formar. Um gênio que pode usar a técnica dos clones das sombras e manipular transformações da natureza do chakra? Qualquer um com olhos pode ver que ele está muito além do nível de um gênio. Ao ouvir Kazuyama elogiar Kakashi, Sakumo assentiu levemente. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer, disse, balançando a cabeça levemente. Depois de um momento, Sakumo mudou de assunto. Kazuyama, qual é a sua opinião sobre Sunagakure? Lá vem ele, pensou Kazuyama. Deve ser esse o principal motivo de ele estar aqui. Sunagakure? Uma vila em declínio, sempre cobiçando as terras férteis de Konogakure, começou Kazuyama. Não foram eles que tentaram nos invadir nas duas últimas guerras mundiais Shinobi? Sakumo concordou com a cabeça. A análise de Kazuyama estava correta. O ambiente hostil da Terra do Vento e a falta de terras férteis criavam uma situação de vida difícil. Não foi surpresa que Sunagakure buscasse a guerra para conquistar territórios melhores para sobreviver. Você lidou bem com Komogakure, disse Sakumo. Mas hoje vim discutir um assunto relacionado a Suna. Em um futuro próximo, a terceira grande guerra ninja pode eclodir. Antes que isso aconteça, precisamos coletar informações sobre Suna. Gostaria de convidá-lo, para se juntar à minha equipe nesta missão. Kazuyama franziu a testa ligeiramente. Ele não era contra a missão em si, em vez disso estava pensando no destino de Sakumo. Na linha do tempo original, esta missão levou à sua ruína. Ele abandonou a missão para salvar seus companheiros, foi culpado pela vila e por fim, tirou a própria vida. A julgar pelo momento, esta deve ser a missão. Sakumo percebeu a hesitação de Kazuyama e presumiu que fosse devido a preocupações com a dificuldade da missão. Ele o tranquilizou. Não se preocupe, esta missão é principalmente para coletar informações, então não será muito perigosa. Além disso, com suas habilidades de ocultação em minha presença, você está realmente preocupado? Kazuyama riu baixinho, disfarçando seu desconforto. Ah, não é isso. Só estou preocupado que meu irmãozinho possa ter problemas sem mim por perto por muito tempo, haha. Ele se endireitou e assentiu. Já que o Sr. Sakumo me convidou pessoalmente, como eu poderia recusar? Quando a missão começar, é só me avisar, e eu me juntarei à equipe imediatamente. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar. Por enquanto, estou sob a tutela do Lorde Orochimaru e preciso ajudá-lo. Enquanto isso, coordenarei com ele. Nunca estive em Sunagakure, refletiu Kazuyama. Vamos ver se encontro alguma oportunidade por lá. Komogakure foi generosa com provisões e dinheiro da última vez. Pena que perdi algo valioso em Takigakure porque estava ocupado roubando 7 caudas. Que desperdício! Capítulo 29. Dizia-se que ele partiria em uma missão de reconhecimento, mas não imediatamente. Afinal, a paz entre as principais vilas ninjas permanecia relativamente estável, e Komogakure ainda tinha assuntos a resolver na Terra das Águas Quentes. Kazuyama sabia que eles não iriam para Sunagakure tão cedo. Por enquanto, toda a sua atenção estava voltada para o laboratório de Orochimaru. No dia seguinte, quando Kazuyama chegou à casa de Orochimaru, ele estava especialmente animado. Depois de tanto esperar, ele finalmente teria a chance de explorar os verdadeiros segredos de Orochimaru. Kazuyama, este é o meu laboratório. Você pode participar do experimento agora, disse Orochimaru. Mas lembre-se, não toque em nada. Seu tom, mais frio do que o normal, revelava a importância daquele laboratório para ele. Até mesmo seu próprio aprendiz precisava agir com cautela. Kazuyama assentiu ansiosamente, jurando silenciosamente seguir todas as instruções. Mais uma vez, eles entraram no laboratório escuro e sinistro. Ao redor deles, havia vários recipientes enormes cheios de líquido, dentro dos quais flutuavam carcaças de animais. Prateleiras e mesas estavam abarrotadas de potes e garrafas de todos os formatos e tamanhos. Kazuyama, você conhece o pergaminho dos selos? Perguntou Orochimaru. Ele assentiu. Sim, é um livro de artes proibidas deixado pelo segundo Hokage, repleto de técnicas difíceis e perigosas. O pergaminho não está completamente trancado, continuou Kazuyama. Em Konoha, é possível trocar grandes contribuições por uma chance de aprender uma das técnicas proibidas. Alguém do seu nível, sensei, e um discípulo querido do terceiro Hokage, deve ter tido acesso a ele. Orochimaru olhou para ele com aprovação. De fato, eu estudei ninjutsu do pergaminho, e não apenas um. Você não está curioso sobre as técnicas que aprendi? Kazuyama balançou a cabeça. Não estava nem um pouco curioso. Já sabia. Devia ser a reencarnação do mundo impuro. Orochimaru provavelmente usará essa técnica para criar a reencarnação do cadáver vivo, alcançando a verdadeira imortalidade. Hehe, Orochimaru riu baixinho. As técnicas que dominei são realmente misteriosas.
Se não quiser saber, tudo bem. Então seus olhos dourados brilharam de interesse. Deixe-me fazer outra pergunta, Kazuyama. Você tem curiosidade sobre a vida? De jeito nenhum. As pessoas viviam a vida inteira apenas tentando ser felizes. Essa era a verdade nua e crua em que Kazuyama acreditava. Mas ele não podia dizer isso em voz alta, não para Orochimaru. A última coisa que ele queria era ser expulso do laboratório. A vida é incrível. É claramente muito frágil, mas também é cheia de tenacidade. Esta era a resposta que Kazuyama havia preparado há muito tempo. Afinal, a obsessão de Orochimaru pela vida vinha de testemunhar tantas mortes e tantas sobrevivências. Como Kazuyama previra, um brilho surgiu nos olhos serpentinos de Orochimaru ao ouvir sua resposta. Ficou claro que Orochimaru estava surpreso e impressionado. Muito bem, você é realmente adequado para estar ao meu lado, disse Orochimaru, com uma fria satisfação no tom. Venha, Kazuyama, vamos começar com a anatomia mais básica. Ele gesticulou em direção a um sapo morto sobre uma mesa próxima, indicando que era a hora de Kazuyama começar sua primeira aula. Kazuyama encarou o sapo e por algum motivo, o nome lhe passou pela cabeça, Snap, o príncipe mestiço. Naquele espaço opressivo e mal iluminado, era como se ele tivesse entrado no porão, semelhante a uma masmorra da própria Hogwarts. A vida era realmente cheia de surpresas. Nos dias que se seguiram, Kazuyama demonstrou o que realmente significava ser um pesadelo científico. Quando Orochimaru o instruiu a dissecar, Kazuyama transformou isso em um jogo de desmembramento criativo. Quando foi encarregado de extrair sangue para observação, ele de alguma forma conseguiu drenar quase 1 litro do infeliz sujeito. Quando se tratava de aprender biologia, ele passava a maior parte do tempo sonhando acordado ou simplesmente cochilando. Orochimaru estava sem saber o que fazer. Ele, o grande Sannin, a serpente venenosa, de alguma forma acabará adotando um verme mudo como discípulo. O garoto, de alguma forma, conseguirá perturbar até mesmo o ambiente de laboratório mais meticulosamente controlado do mundo ninja. Finalmente, depois de 3 meses, Orochimaru não aguentou mais. Empurrando Kazuyama para fora do laboratório, a expressão de Orochimaru era uma mistura de exasperação e aceitação relutante. Suas sobrancelhas se franziram fortemente enquanto ele murmurava. Kazuyama, pensei bem. Você deveria aprender ninjutsu. Sua voz baixou um pouco, impregnada de um raro tom de resignação. Ciência não é para você. Então, como se de repente se lembrasse, seus olhos se estreitaram. E onde está minha espada Kusanagi? Orochimaru suspirou interiormente. Afinal, ele é meu discípulo escolhido. O que mais eu posso fazer? Kazuyama tinha talento, força extraordinária e até mesmo uma Kekkei Genkai que poderia ajudar Orochimaru a entender as estruturas genéticas. No entanto, quando se tratava de experimentos científicos, o garoto era um caso perdido. Já haviam se passado 3 longos meses, e ele ainda não havia feito nenhum progresso. Além disso, havia perdido inúmeros espécimes de laboratório, e para a total descrença de Orochimaru, até mesmo perdido uma espada Kusanagi. Kazuyama olhou ao redor do laboratório com profundo pesar. Ele realmente queria ficar mais tempo. Nas últimas semanas, ele havia adquirido muito, não apenas conhecimento, mas também inúmeras poções que havia testado em si mesmo. Poções que estimulavam o fluxo de chakras, poções que melhoravam a recuperação física, poções que impulsionavam o crescimento do poder espiritual. Para Kazuyama, Orochimaru era nada menos que um sábio. Um sábio sinistro, talvez, mas ainda assim um sábio. O homem era um tesouro de recursos inestimáveis. Em uma de suas frequentes explorações pelo laboratório, Kazuyama tropeçou em um compartimento secreto em um armário. Lá dentro, ele encontrou várias espadas. Espadas Kusanagi. Ele as reconheceu imediatamente. Uma em particular chamou sua atenção, uma lâmina reta sem guarda-espada. Era inconfundivelmente o mesmo tipo de arma empunhada por 2 futuras lendas. Kazuyama não via motivo para não reivindicá-la. Guardando-a em seu manto, sentiu uma onda de satisfação. Somado ao hábito de se servir das diversas poções experimentais de Orochimaru, os resultados foram extraordinários. Kazuyama obteve melhorias significativas em seus atributos. Com apenas 15 anos, ele já havia atingido o nível de um Chunin. Kazuyama. Idade, 15. Konogakakuri Chunin do clã Jack Jinchiki, 7 caudas. Kekkei Genkai. Fuga transparente e maestria perfeita. Ninjutsu. Técnica dos clones múltiplos das sombras, 8 portões internos, técnica do deus voador do trovão, liberação de fogo, bola de fogo, fogo da fênix. Liberação de terra, parede estilo terra, técnica de decapitação suicida dupla, liberação de vento, vento protetor, grande ruptura, corte de vento. Mãos de serpente das sombras ocultas. Besta com cauda, Shei, afinidade, 100. Força, 55. Velocidade, 70. Chakra, 70. Resistência, 75. Ninjutsu, 80. Taijutsu, 50. Genjutsu, 55. Selos de mão, 55. Kazuyama não pôde deixar de se sentir satisfeito com seu progresso. Embora ainda tivesse algumas fraquezas, seu 80 em ninjutsu lhe permitiu liberar um poder incrível, muito além de seus limites anteriores. No entanto, diante da decisão de Orochimaru de expulsá-lo, Kazuyama se sentiu ofendido e relutante em partir. Sensei, a culpa não é minha, protestou Kazuyama, com um tom de inocência exagerada na voz. O bisturi é completamente diferente da minha lâmina ninja. Eu queria cortar na vertical, mas ela foi na horizontal. Ele suspirou dramaticamente antes de continuar. Sensei, queria poder continuar experimentando com você. Então seu tom mudou para um de confiança quando ele acrescentou. Mas se precisar da minha ajuda, é só me chamar. Com a minha Kekkei Genkai, você pode até roubar o cachimbo do velho terceiro se quiser. Orochimaru permaneceu em silêncio, observando Kazuyama gesticular animadamente. Seus lábios se contraíram em uma expressão entre irritação e arrependimento.
Pela primeira vez, Orochimaru se perguntou se havia cometido um erro ao aceitar Kazuyama como seu discípulo. Que utilidade teria o cachimbo do Hokage? Mas apesar de tudo, algo nas palavras de Kazuyama despertou uma leve centelha de intriga no coração de Orochimaru. Capítulo 30. Kazuyama não era o melhor em luta ou pesquisa científica, mas sim em espionagem e ocultação. Com sua técnica de fuga transparente e a técnica do deus voador do trovão, ele estava no auge da espionagem. Até Orochimaru teve que admitir isso. Caso contrário, ele não teria permitido que Kazuyama roubasse os resultados de sua pesquisa debaixo do seu nariz. Embora fossem apenas poções, foram criadas com o coração e a alma de Orochimaru. Pensando nisso, uma ponta de tristeza invadiu a mente de Orochimaru. Kazuyama, você tem razão. Mesmo que não possa me ajudar com meus experimentos científicos, disse ele, seu papel ainda é muito importante. Se eu lhe pedisse para se infiltrar em outra vila e recuperar materiais ou técnicas raras, você estaria disposto? Kazuyama pensou consigo mesmo. Eu estava apenas conversando casualmente. Por que você levou isso tão a sério? Ainda assim, não era totalmente impossível. Se ele fosse em uma missão, poderia aprender algumas coisas ao longo do caminho. Sim, pela sua pesquisa, sensei, farei qualquer coisa, disse ele com entusiasmo. Um sorriso travesso surgiu em seu rosto. Diga-me, sensei, você quer o cachimbo e a bola de cristal do Lorde Terceiro Hokage? Eu os pego para você. A expressão de Orochimaru tornou-se incrédula. Droga, você enfrentou o Lorde Terceiro Hokage? Para que serve um cachimbo e uma bola de cristal? Balançando a cabeça, ele descartou o pensamento. Esqueça. Basta você estar disposto. Por enquanto, concentre-se apenas no seu treinamento. Se eu precisar de alguma coisa, eu te aviso. Ele entregou um pergaminho a Kazuyama. Pegue isto. É como os 2 pergaminhos que te dei antes, mas este contém o básico do Finjutsu. Aprendê-lo ainda lhe beneficiará. Kazuyama olhou para o pergaminho marcado com o caractere selo, sentindo uma pontada de emoção. Sem as tendências sombrias de Orochimaru, ele não era uma pessoa tão má. Ainda assim, Kazuyama já havia conseguido enganar Jiraiya para lhe ensinar Finjutsu, e este pergaminho provavelmente abordava conceitos básicos semelhantes. Ah, tudo bem, pensou ele. Ainda é um presente de Orochimaru. Sim, sensei. Então vou me retirar, disse ele, curvando-se antes de ativar a técnica do deus voador do trovão. Num instante, ele apareceu no terraço da Academia Ninja, sorrindo enquanto olhava para o marcador que havia colocado ali. Ganhei muito nesses últimos 3 meses, murmurou. Desceu do carro e foi para a aula. Durante esse tempo, todas as aldeias pareciam ter entrado em estado de hibernação. Não houve batalhas ou contato significativo, mas todos sabiam que era apenas a calmaria antes da tempestade. Konogakakure se preparava intensamente, convocando os ninjas posicionados fora da aldeia e reduzindo o número de missões externas. Essa queda nas missões impactou significativamente a renda dos ninjas da vila, especialmente os comuns que dependiam das recompensas das missões para sobreviver. Salão da missão de Konoha. Ugh, as missões estão ficando mais raras a cada dia. Nesse ritmo, meu filho e eu viveremos apenas de ar e chuva. 2 ninjas, ambos vestidos com colãs verdes, não conseguiram conter as queixas enquanto olhavam para o quadro de missões. Suas palavras arrancaram acenos de concordância de vários outros reunidos ao redor. Sim, houve muito poucas missões ultimamente. E fora da Terra do Fogo quase não houve missões para outros países. No meio da multidão, alguns indivíduos mais informados tentaram oferecer palavras de conforto. Não há nada que possamos fazer. Ultimamente, as coisas não andam bem nas 3 vilas ninjas vizinhas. A Terra do Relâmpago não enviou ninjas de Como para cá há pouco tempo? Ouvi dizer que alguns dos nossos Zambu morreram naquela batalha. Por um tempo, o grande salão da missão fervilhava de conversas e reclamações, transformando o espaço em uma espécie de casa de chá. Edifício Hokage. No escritório do Hokage, Hiruzen franziu a testa enquanto observava a cena no salão da missão através de sua bola de cristal. O coração das pessoas anda um pouco instável ultimamente, ele murmurou. Sentados atrás dele estavam os conselheiros veteranos de Konoha, Omura Mitokado, Koharu Tatani e Dan Shimura. Não há outro jeito, disse Omura com a expressão séria. Os sinais de guerra estão ficando mais fortes. Se enviarmos muitos ninjas em missões agora, e eles forem derrotados um por um, isso prejudicará a força geral da vila. Koharu concordou com a cabeça. Uf! Dan soltou um bufo agudo, quebrando o silêncio. Hiruzen, se está se referindo a mim, deveríamos ter começado os preparativos há muito tempo. Ele se inclinou para a frente, com a voz áspera. É óbvio que a guerra é iminente. Tanto o clã Uchiha quanto o Iga deveriam ter se mobilizado antes. Seu raciocínio era direto. Com seu poderoso dojutsu, os Uchiha e os Iga eram adequados para funções defensivas. Hiruzen deu uma tragada lenta no cachimbo, permanecendo em silêncio. Seus pensamentos refletiam a discussão. Konoha deveria começar os preparativos para a guerra? No entanto, como sempre, a posição precária da vila, cercada por inimigos em potencial, tornava a escolha arriscada. Se dessem o primeiro passo, isso poderia desencadear o conflito que buscavam evitar. Por que você está hesitando, Hiruzen? Se não está confiante, envie a Anbu para coletar informações novamente. Como não é necessário, concentre-se apenas em Niva e Suna. Não há alguém adequado? Sakumo não se ofereceu para ir para Suna? A expressão de Dans permaneceu inalterada, como se enviar alguém para uma terra estrangeira para coletar informações não apresenta-se nenhum risco. Entretanto, Omura e Koharu concordaram com a cabeça. De fato, a informação é muito importante no início de uma guerra. Se Sakumo quer ir, então deixe-o ir. Se bem me lembro, ele também convidou Kazuyama do clã Jack. Ao ouvir o nome Kazuyama, um leve brilho surgiu nos olhos de Dans. Com sua técnica de fuga transparente e técnica do deus voador do trovão, ele é perfeito para missões de inteligência. E onde ele aprendeu a técnica do deus voador do trovão?
Por enquanto, não o responsabilizaremos por tê-la aprendido em outro lugar, mas ele ainda tem um dever para com a vila. As palavras diretas de Dans colocaram Kazuyama diretamente no centro das atenções. O rosto de Hiruzen se contraiu. Ele conseguia ouvir o significado oculto das palavras de Dans. Era um movimento calculado para fazer Kazuyama espiar suas supostas transgressões. O Dans está tramando algo com Kazuyama? Ele é meu discípulo-avô agora. O clã Jack está ficando sem talento. A menos que seja absolutamente necessário, é melhor não usar Kazuyama, disse Hiruzen com firmeza. Suas palavras provocaram insatisfação na sala. Este não é um momento absolutamente necessário? Quando mais seria? Deveríamos esperar as outras vilas ninjas atacarem? A pressão implacável de Dans fez com que uma centelha de raiva cruzasse o rosto de Hiruzen. Dans, eu sou Hokage. A missão de Sakumo começará em breve, mas você não precisa se preocupar com o candidato. Com a dura repreensão de Hiruzen, a reunião terminou em discórdia. Entretanto, a missão de Sakumo Ataque também estava prestes a ser oficialmente adicionada à agenda. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.